A nossa aula sobre Kant e o conceito de esclarecimento, que nós situamos num dos temas filosóficos importantes na ética, que é o tema da autonomia. O Kant é um filósofo alemão do século XVIII, muito importante na história da filosofia, pois Kant participa de um movimento chamado Iluminismo, cuja palavra central é luz. Essa palavra em alemão, Aufklärung, no texto dele, pode ser traduzida de várias formas. Esclarecimento, né? Iluminismo, então claridade, esclarecimento. Luz, iluminismo. Ilustração, que também vem de luz, enfim, de várias formas. Esse movimento no século XVIII foi muito importante historicamente porque ele é um movimento filosófico que vai ter consequências no conhecimento, claro, e consequências políticas. Esse tipo de teoria iluminista é a base para a Revolução Francesa, um movimento que lança os tempos modernos na Europa e espalha para o mundo a ideia de tirar o poder das mãos de uma classe ligada à nobreza, as pessoas que teriam merecimento a mais poder e mais riqueza pelo sangue, pelo direito divino, digamos assim, do nascimento, em uma classe especial. E vem a ideia que os filósofos trazem, Rousseau, Montesquieu, Voltaire e Kant também, de que todo ser humano tem direito a ter acesso às coisas. Que coisas são essas? As riquezas, tá? Ao poder na política, ou a política, a opinar na política, dizer o que pensa, e fundamentalmente qual é o instrumento de transformação para que a sociedade seja mais igual e as pessoas tenham mais acesso à política, à parte financeira, a ter uma vida melhor. E a ter uma vida mais justa, com menos violência, menos pobreza, menos desigualdade. Qual é o meio para resolver isso, se não de uma vez só, mas para começar a resolução disso? Para sair das trevas, da escuridão. O meio de sair da escuridão é a luz, é o esclarecimento, é o iluminismo. Que luz é essa? O raciocínio, o conhecimento. Sair das trevas da ignorância, da escuridão da ignorância, através do conhecimento, é sair da pobreza, da miséria, da desigualdade, das guerras sem fim, de que a Idade Média era muito rica, da violência. E o instrumento para isso, segundo os filósofos, era retirar o poder de controlar o conhecimento que estava nas mãos de poucos, né, do clero religioso na Idade Média e dos nobres ligados às coroas, né, às rainhas, reis e tal. Essas pessoas tinham controle das universidades, dos livros, das bibliotecas e determinava quem ia estudar. No máximo 2% das pessoas em cada país europeu tinha acesso ao conhecimento. Os mais pobres, então, nem de perto chegavam nisso. Ora, esse movimento, então, vai ser um movimento que vai lutar para que as pessoas tenham acesso. O que nós temos hoje, claro que não está perfeito no nosso país, né? Falta melhorar as escolas, muito, né? Equipar as escolas, uma internet melhor para as pessoas acessarem as aulas e pesquisarem, mais equipamentos, mais emprego, renda para as pessoas terem dignidade de poderem comprar a sua comida de modo suficiente, né? Comprar seus remédios, se divertirem, ter uma vida saudável, que não tenha mais gente passando fome. Então, a igualdade está longe de acontecer ainda, a gente sabe disso. Só que o meio de conseguir isso para os iluministas é esse acesso ao conhecimento. Graças a esse movimento iluminista que hoje nós temos, e isso a gente não pode deixar de dizer que já é um ganho grande, nós temos escolas e internet, bibliotecas, enfim, que quem tem acesso às escolas e bibliotecas pode estudar qualquer coisa. Isso é fundamental, tá? Uma das coisas que o iluminismo ensina é os cérebros não são alguns especiais e outros, digamos assim, inferiores. Não. A base do iluminismo é a ideia de que essa luz, essa claridade foi dada para todos do mesmo jeito. Então, todas as pessoas podem entender qualquer coisa.
Qual é o meio para entender, para conhecer? Por isso que Francis Bacon fala, saber é poder. O meio para ter acesso às coisas é o conhecimento, é o estudo. Daí que, de modo bem simples, se não fosse o movimento iluminista, as pessoas mais pobres, o povo em geral, não teria acesso às escolas que hoje temos. A enciclopédia foi inventada nessa época para você ter vários conhecimentos de modo rápido ao alcance das pessoas. A Wikipédia, né, que é uma enciclopédia na internet, foi baseada na enciclopédia feita no século XVIII por Diderot, D'Alembert e outros pensadores que se reuniram. Vamos pensar as coisas principais, os conhecimentos principais de todo o conhecimento acumulado pela ciência humana, pela ciência, pela filosofia, pelos saberes em geral, matemática, vamos colocar num livro. Claro que deu muitos livros, né? Existem várias enciclopédias até hoje, em várias universidades, em vários institutos, mas hoje você tem uma enciclopédia eletrônica que é a internet, que também tem muita coisa errada, mas tem muita, se você souber usar, tem muita coisa importante. Tudo que nós estamos falando aqui, você tem vídeos, textos, desenho animado, tudo que fala disso na internet. Filmes que falam sobre isso, sobre o nosso tema de hoje. Então, o que Kant faz? Ele participa de um concurso, entre muitas coisas que ele fez na vida dele, um concurso de um jornal em Berlim, capital da Alemanha, no século XVIII. E o concurso dizia, responda ao que é, responda a pergunta, o que é esclarecimento, ou seja, o que é iluminismo, o que é Aufklärung, o que é ilustração. Porque quando a gente fala assim, historicamente, como eu falei, parece que é um movimento social que toma conta, né? Ou só um movimento filosófico, o Kant vai além. E como é um concurso, muita gente, muito intelectual, vai escrever respostas sobre isso. O texto dele vai ganhar o concurso e vai ser publicado no jornal. Esse texto vai responder de modo diferente de todos os outros, porque Kant vai dizer que o esclarecimento é um processo que pode até um grupo de alunos, um grupo de trabalhadores, pessoas de uma cidade, de um bairro, podem se esclarecer. Mas não é assim, ó. Alguém vai lá, dá uma aula, dá uma palestra e todo mundo, entendemos agora vamos mudar nossa realidade, vamos cobrar os políticos, vamos cobrar uma sociedade melhor, empregos. Não é rápido. Segundo ele, o processo é lento e é bom que seja lento, porque muita gente se convence rápido demais, o perigo é a pessoa se iludir ou ser manipulada, ser controlada e só concordar com o outro porque achou legal a ideia. Então, os convencimentos são feitos, mas isso não é o mais importante. Como é que se dá o processo de esclarecimento, segundo Kant? O esclarecimento é um processo individual, isso é novidade. Ele é o primeiro autor que fala disso. Esse alemão, professor da Universidade de Königsberg, na Alemanha, vai dizer que esclarecer-se é tornar-se maduro, é tornar-se maior. Então não é maior de idade, 18 anos ou 20 ou sei lá o que, é maior intelectualmente, maioridade intelectual. Basta você fazer 18? Não. Basta você ter dinheiro, trabalhar e ter o seu próprio dinheiro? Não. Basta morar sozinho? Não. Basta não dar satisfação para ninguém na tua vida? Não. O que dá essa maturidade, essa maioridade, esse esclarecimento para a pessoa, esse crescimento espiritual, essa maturidade intelectual, o que dá isso é você pensar por si mesmo. Você controlar suas próprias ideias. Não é que você não vai ouvir as pessoas conversar, pessoas que pensam de modo interessante, que são pessoas sábias, ou qualquer pessoa, na verdade, dependendo da situação, muitas vezes pessoa que você nem espera pode te ensinar uma coisa importante, né? É preciso ter essa percepção também de que você não é por causa da autonomia, do pensamento próprio, que você vai esquecer e não ouvir ninguém. E achar que você está certo sempre, né? Autonomia, autos é próprio e nomos é lei em grego. Mas então não significa que você vai criar suas próprias leis. De certo modo, sim, mas não é que cada um vai ter suas leis, não. Autonomos, lei própria, significa eu vou ouvir, vou estudar, vou experimentar, vou concordar ou discordar das pessoas, mas principalmente eu vou em tudo tentar colocar com o maior esforço possível, que dá trabalho, claro, o meu crivo, o meu filtro para eu mesmo entender por conta própria e julgar o que é certo e o que é errado. O que é melhor para mim ou não é, o que é melhor para o outro ou não é.
o que é bom e o que é mal. Usando as informações que vêm de fora, que eu leio, que eu ouço, que eu vejo, que eu lembro, que eu aprendo, mas também é preciso, segundo Kant, usar o próprio pensamento. É o lema que está em latim lá no texto dele. O que é o esclarecimento? Sapere aude. Tem coragem de saber, de pensar por você mesmo. Porque senão é mais fácil, não é? Como diz no texto. Eu sei que faz mal comer muito açúcar, comer muito sal, não fazer exercício. Todo mundo sabe, sempre durante muito tempo, de muito tempo para cá se sabe que uma vida saudável precisa de certas coisas básicas. Se hidratar, tomar líquido, não é? Não se estressar demais, tentar se equilibrar. Mas só que parece que só quando o médico fala, te chama atenção e você, olha, é mesmo, eu não posso comer isso. Agora eu tenho que tomar cuidado. Vou começar a ir para a academia, né? Ir à academia, vou começar a fazer pilates, ou Cooper, ou ciclismo, ou natação, o que for. Entendam, Kant não está dizendo que o médico não é importante, que o pastor, que o padre não tem sua função social e espiritual, que a mãe, que o pai, que o tio, que o amigo não são importantes para conversar com você e você se abrir com eles e eles com você. O problema, segundo Kant, é você ter um tutor. Ninguém precisa de tutor depois de certa idade. Você é pequenino, alguém cuida de você, te educa. Quando se alcança a maturidade natural, a maioridade natural, que ele diz no texto em latim, quer dizer, uma idade que você não precisa mais que ninguém te dê comidinha na boca, ou leve você para andar, ou te ensine a falar. Todo mundo chega a um ponto que a natureza diz, olha, vai sozinho agora. Mas ele diz, muita gente por conveniência, conformismo, preguiça ou medo, tem medo de quebrar a cara, de errar, de sofrer, de passar necessidade. É mais fácil ficar na casa da mamãe. É mais fácil ser sustentado por outro. É mais fácil quando eu tenho um problema levar para alguém resolver por mim. É mais fácil quando eu estou indeciso pedir para o meu chefe espiritual, meu colega, minha mãe, sei lá quem, meu esposo, minha esposa resolver por mim. Eu não tomo as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Então Kant vai ser até preconceituoso, que ele fala que a maioria das mulheres do belo sexo são menores, ele é bem machista nesse sentido, eu discordo dele, mas ele fala que a maior parte da humanidade é menor. Por medo, por covardia, por preguiça, por não usar da capacidade que todos têm, ele diz, todo mundo tem, basta se esforçar. Todos têm capacidade de pensar, entender e pensar por conta própria a realidade, ter sua visão da realidade, tomar atitude, atitudes próprias, sem precisar culpar ninguém. Ah, coitado de mim, ninguém me compreende, ninguém me aceita. Ah, eu seria mais feliz se as pessoas concordassem comigo ou me aplaudissem. Não se trata disso, segundo Kant. É óbvio que você quer ser amado, ter carinho das pessoas, é legal ser aplaudido quando você faz um espetáculo, quando você faz uma coisa legal. É bom ser admirado, né, por quem a gente gosta. O problema é você se tornar escravo disso. Então Kant vai dizer que os dois são escravos. O tutor, aquele que tenta controlar os outros, porque ele não vive sem gente que ele possa controlar. E aquele que é controlado. Né? Então, tanto aquele que é controlador, como aquele que gosta de ser controlado, gosta de colocar sua vida na mão dos outros, os dois são menores. O maior não precisa, quem é esclarecido, não precisa, na sua maturidade intelectual, controlar ninguém, ter posse de ninguém. Isso se dá tanto em qualquer campo da vida humana, tá? Na política, pessoas que gostam de ser controladas e pessoas que gostam de controlar. Os dois são menores, os dois são escravos. Nas relações numa igreja, numa escola, mas também em relações a dois, em relacionamentos, enfim. Não tem pessoas que gostam de controlar o outro, ciumentos, possessivos? Então, pessoas também que gostam de ser controladas por pessoas assim. Os dois são responsáveis, não existe um culpado, os dois são responsáveis. E cabe aos dois se libertarem dessa situação. Claro que quando existe violência é outra questão. A violência já faz com que aquela situação seja mais difícil para quem é vítima. Mas aí também não tira a responsabilidade de você que é vítima, fazer de tudo para ser ajudado, para usar a lei e o direito a teu favor, para que você se liberte das amarras físicas de quem te oprime, de quem te ofende, de quem te maltrata fisicamente, abusa de você, mas também liberte a sua mente. A liberdade, segundo Kant,
ela vem a partir do pensamento próprio, da autonomia, da maioridade. A minoridade é não pensar por si mesmo, é se entregar. A maioridade, a maturidade, o esclarecimento, a ilustração, o iluminismo do indivíduo é o mais importante. É do indivíduo esclarecido, não só que estuda, mas o estudo é importante, claro, para você conhecer o que está à sua volta. Conhecer visões diferentes, não ficar preso só àquela visão que você ouviu desde criança. É preciso conhecer coisas novas e a leitura te dá isso. A leitura, a internet também vê vídeos, mas sempre parar para pensar, não só ler e decorar, memorizar. É preciso pensar por conta própria. Isso te dá elementos para viver uma vida mais livre. A liberdade se dá pelo pensamento e pelas atitudes decididas por si próprio. É isso aí.